Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, quando o mundo jurídico vira resenha. Vamos lá. Hoje, nossa convidada é minha xará. Ela tem mais de 20 anos de advocacia e advoga em direito de família e direito do trabalho. Só tem história para contar, né, gente? Vamos lá, seja muito bem-vinda, doutora Carla Sibieng. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Carla. Obrigada. O prazer é meu, viu? Muito gratificante. Ó, aqui é segredos de justiça, mas a gente não quer segredos, não. A gente quer bate-papo, tranquilo, vamos contar aí o que mais marcou na sua história. Mas vamos lá, antes da gente começar, por que direito? Então, por que direito? Não sei te dizer exatamente. É Até o segundo ano do ensino médio, a minha escolha era ciência da computação. ciência da Minha computação. matéria preferida era matemática. Sempre fui fascinada. Gostava também de português, de história, gostava de ler, mas gostava muito de matemática, gosto até hoje. Talvez até por isso o direito do trabalho, onde a gente faz muitos cálculos, né? Sim. Não sei se foi por isso, mas enfim. E aí, iniciei o terceiro ano, precisava decidir, precisava saber, né, qual seria a minha disciplina de final de semana, se seria exatas, humanas, e decidi pelo direito. Ninguém na família, não havia eh, pai, mãe, né, tios, ninguém. Eu fui a primeira da minha família, depois veio a minha irmã, que também fez direito, e me apaixonei. Comecei a estudar, e na época do terceiro ano, um amigo, que também faria direito, me levou para uma audiência com o tio dele, juiz, doutor Bravin, hoje desembargador, né? Aham. E estivemos lá para assistir uma audiência, eu fiquei encantada, e a partir dali eu imaginei que eu gostaria de fazer direito e eu gostaria de ser advogada. Eu Olha vi a que atuação legal. dos advogados e aí todo mundo perguntava, né? Você vai fazer concurso? Você vai? Eu não, eu quero advogar. E assim, não sei dizer como, mas foi essa decisão, acho que veio do coração, enfim. Gosto muito e acho que ali, nessa audiência ainda no terceiro ano, fazendo o terceiro ano, para prestar o vestibular, eu já me visualizei como advogada. Olha que legal. Muito Não legal. te encantou a magistratura, Não me promotoria? encantou, foi muito bonito, né, ver Claro, a claro. atuação, enfim, mas ali naquele momento eu me vi na posição do advogado e não do magistrado. Ah, que Foi muito legal, legal. que bacana. Mas até hoje gosta de computadores, inovação e tudo mais? Gosto de computador, poderia ser um pouquinho mais tecnológica, preciso avançar um Aham. pouco aí nas IAs, né, enfim, é necessário, mas sempre gostei. Na Justiça do Trabalho, o PJL se iniciou em 2013, veio bem antes do que na Justiça Estadual, né, e na Sim. Federal, então a gente já precisou da da virtualização lá em 2013, então gostava, sempre gostei de números, então assim, eu falo para os meus clientes: "Olha, eu não faço a planilha do seu cálculo, eu não sou contadora, mas eu garanto para você que se eu calcular vai chegar bem pertinho ali do cálculo do contador". E justiça do trabalho exige pelo menos o conhecimento, né, Sim. Carla? Eu acho que conhecer como os cálculos são feitos é essencial para quem trabalha com Ah, direito do sim. trabalho, né? Com certeza. A gente precisa calcular, até para ter uma base, talvez para tentar um acordo, para orientar uma empresa, né, ao que pagar, como pagar, ou ao próprio Uhum. trabalhador. Então, assim, a gente ali trabalha, gira em torno de pedidos, né, de causas de Aham. pedido, mas principalmente de cálculo, do valor das verbas, né, que o trabalhador precisa receber ou a empresa precisa pagar. Legal. E como é que foi depois da faculdade? Você já foi direto para um escritório? Você já estava no escritório? Como é que você foi parar em direito do Do trabalho? Conta trabalho. pra gente. Então, foi o seguinte, eu iniciei na faculdade, sempre quis estagiar, e quando eu estava no segundo período, um amigo falou: "Carla, olha, eu estou saindo do antigo Ministério do Trabalho, né, hoje Superintendência Regional do Trabalho, e tem uma vaga. Eu gostaria de te indicar". Eu falei: "Ah, é ótimo, te passo meu currículo, enfim, e vamos ver o que vai dar". E aí fui selecionada, comecei a estagiar no Ministério do Trabalho, na seção de multas e recursos na época. Aprendendo, sempre gostei de aprender, eu sempre quis aprender, saber como fazer as coisas, sempre muito curiosa. E aí, um ano depois, um outro amigo: "Carla, eu estou trabalhando no Bradesco, surgiu uma vaga para estagiar no jurídico e eu acho que tem o seu perfil, eu posso enviar o seu currículo?". Eu falei: "Claro, lógico, né, vamos lá, outras aventuras, novas aventuras".
E aí, fui selecionada também, graças a Deus, e iniciei no Legal. Bradesco. Iniciei como estagiária, fiquei lá por 2 anos. Ao final do contrato de estágio, eu fui contratada como assistente jurídico. Trabalhei por 1 ano e pouco, mais ou menos. E aí, quando eu terminei a faculdade, que eu passei na prova da ordem, eu fui contratada como advogada. E foi muito bom, eu aprendi muito. Foi uma escola. Enfim, na época eu brinco, eu até encontrei um colega recentemente numa loja, ele estava comprando um terno para o filho dele, na época nem Aham. tínhamos filhos. E o filho dele vai formar no ensino médio, e a gente lembrando que naquela época havia o dissídio em setembro, né, dos Aham. trabalhadores, era quando fazia-se a convenção coletiva, renovava-se a convenção coletiva da categoria. E aí o sindicato, ele muitas vezes fechava as agências. E a gente precisava trabalhar para abrir as agências. Eu sabia que o direito também ia me beneficiar, né? A convenção Aham. também era para mim, eu era funcionária. Mas eu era advogada do banco, ou assistente, enfim. E a gente aprendeu o que era o interdito proibitório. Eu não sabia ainda, né? Eu era Aham. estudante. Aham. E aí aquilo ficou interdito proibitório, e a gente ia nas agências, a gente ia despachar com o juiz para conseguir o interdito, que era para poder liberar as agências. Era uma ação em que o sindicato não poderia proibir o direito das pessoas entrarem e trabalharem nas agências. Enfim, e aí a gente foi aprendendo e estagiei diretamente com um advogado trabalhista, doutor João, na época, e fui me apaixonando pelo direito do trabalho. Então, fazia essas questões dos sindicatos, das Sim. convenções, e Uhum. atuava nos processos individuais, que os Aham. trabalhadores, que às vezes eventualmente saíam, né, do Bradesco, ajuizavam as ações. Então, eu participei dessas. Então ali você já foi enveredando E para o aí já direito fui do para o direito do trabalho. trabalho, exatamente. E E apaixonei. que Gostei le muito. e dessa época aí, enquanto advogada de banco e tudo Uhum. mais, o que você lembra, assim, algum caso que tenha te marcado muito? Tinha. Eu ainda era assistente, não podia advogar, então eu acompanhava os advogados, ajudava a preparar a defesa, enfim. E acompanhei uma audiência que havia uma testemunha do banco que ela era gestante. E nessa audiência, o juiz achou que ela estaria mentindo e foi muito duro com ela na audiência. Ela ficou muito apavorada, muito assustada. E aí eu, como estagiária, como assistente ainda, né, acalmei, falei, olha, fica tranquila, vai dar tudo certo. E a audiência acabou sendo adiada. E aí, quando essa audiência foi adiada, eu já tinha me tornado advogada. E o advogado havia saído, eu havia sumido. E aí eu precisei ir para essa audiência com essa testemunha gestante, com esse juiz, enfim, enfrentando minha primeira audiência enquanto No advogada mesmo, atuante. E eu fui, confesso, desesperada, porque eu falei, eu preciso atuar, eu preciso acalentá-la, porque ela estava em pavor, né, ela estava muito preocupada, mas tudo deu certo, ele foi super tranquilo na audiência, ela me agradeceu, e daí tudo seguiu direitinho, mas já foi assim, preciso ir e vai e segue. Não podia dizer que eu não ia. Eu Que estava com um legal. pouco de medo, mas enfim, fui. E aí É, deu tudo certo. E que aí legal. depois eu já conheci o Alencar, né, que é meu sócio. A gente se conhece de criança, nossos pais são amigos, né? E um dia no shopping, passeando, andando, tava com a minha família, eu preciso falar com você, lá de longe, assim. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Eu preciso de alguém no meu escritório para fazer direito do trabalho. Eu não gosto de direito do trabalho, eu não sei fazer direito do trabalho, e eu preciso de alguém para fazer direito do trabalho. Eu falei, vamos conversar, quem sabe? E aí o banco, assim, é muito bom, foi uma escola, mas era muita demanda, era muita coisa, né? E a gente não tinha autonomia. Então, assim, a gente gostaria de fazer um acordo, gostaria de fazer de uma certa forma, mas não podia. A gente tinha que seguir um padrão da Claro, diretoria, claro. né? E ali eu visualizei uma oportunidade de fazer o que é meu, né? Com as minhas ideias, da minha forma. E Que aí legal. me joguei. Fui para a Ah, que sociedade. legal. E há quanto tempo vocês estão juntos? A gente está junto há 18 anos. Dia 1º de setembro fez 18. 18 anos Olha, que que eu me legal. joguei na advocacia e virei sócia, né, do Alencar na Ferrugem Advogados. Ah, vai ter festa quando chegar aos Ah, 20? eu Tem pedi, que eu ter, falei, eu queria né? um presente, né, de 18 anos, mas não ganhei, não consegui convencer. Quem sabe de 20? Ó, vamos mandar mensagem, né, para doutora Alencar, por favor, hein? Por favor, olha, tô esperando meu presente. E aí, você também atua em direito de família, Sim, também. O que 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 não aconteceu? tem nada a ver aí com a sua trajetória. Nada a ver com a minha trajetória, não era uma intenção.
apesar de ser apaixonada também, gosto Aham. demais. Mas o que que aconteceu? Com os 2 anos de sociedade, ou seja, 16 anos atrás, mais ou menos, eu no direito do trabalho somente, nós somos procurados por alguns clientes para atuar no direito de família. E na época nós indicamos, não fazíamos, então indicamos um colega. Infelizmente não deu certo, esse colega não superou as expectativas dos clientes, especificamente 2 clientes, e esses clientes me procuraram. Olha, vocês me indicaram, né? Enfim, eu não tive alguns problemas e eu não gostaria de dar continuidade. E aí o Alencar olha para mim e fala: Por que não? Por que você não faz o direito de família, então? Eu falei: Não, mas não tem nada a ver com o direito do trabalho. Ele falou assim: Mas você tem jeito para isso. Começa. Eu gostava muito, havia estudado na faculdade, Aham. era uma área que me encantava, né? E comecei. Então, comecei há 16 anos no direito de família, e aí são os meus casos mais inusitados. Ah, é? Então vamos contar aí esses casos. Conta pra gente, É, assim, o que mais te marcou. Porque, assim, você chora com seus clientes? choro, Você choro. se ou pelo menos, assim, você se Eu, emociona. eu me emocionava mais. Eu hoje consigo tentar um equilíbrio, exceto quando eu pego uma questão mais, eh, principalmente com criança, né? Quando eu vejo alguma criança fragilizada ou que sofreu algum tipo de violência, né? Aham. Então isso acaba me deixando mais fragilizada. Mas eu consegui, eu absorvia muito os problemas do cliente, É inicialmente. mesmo? Eu escutava, eu sofria. Hoje eu entendo, eu tenho, total empatia, né, Claro. mas eu consigo separar um pouco melhor. Eu consigo distinguir, eu consigo deixar no escritório, né, quando eu saio, vou para minha casa, eu consigo ter hoje esse discernimento de não levar. E é um trabalho, né, que todo É um advogado trabalho, precisa fazer. é um trabalho. Não é fácil, né. Eu consegui, por exemplo, eh, começar a indicar para os meus clientes, quando eu acho necessário, uma terapia para poder entender a É mesmo? situação. É difícil, né, você como advogado, você é procurado para resolver um problema jurídico e você virar para a pessoa e falar: "Olha, você seria bom, né, um tratamento", mas assim, com o tempo a gente consegue. Fiz curso também, fiz uma pós-graduação, fiz psicanálise para poder ajudar nessa parte, para saber como, indicar, para não ser ofensivo, né. E assim, eu vou fazer uma pergunta que realmente, para quem já advoga há muito tempo, né, você tem uma carreira aí de 20 anos, em que momento, porque a gente sempre estuda, mas em que momento você achou mais desafiador ou difícil de lidar com tantas mudanças? Porque a gente tem mudança de código, mudança de lei, reformas e tudo mais. Em que momento na sua carreira você achou mais desafiador? Ó, mudou o Código Civil, mudaram as regras de direito de família ou de direito de trabalho, enfim. Em que momento você achou ou que você identificou, falou: "Aqui, eu estou precisando me especializar nisso, porque está sendo difícil"? Na realidade, a maior mudança foi em 2017, com a nova CLT, né. Aham. Vieram muitas mudanças. Na realidade, houve uma queda no mercado, porque, principalmente com a sucumbência, as pessoas ficaram muito receosas, né, elas tiveram Aham. muita dificuldade. A gente não sabia como ainda ia se moldar, como seriam as súmulas, enfim, né, Aham. as teses. Então, assim, a gente ali foi uma situação complicada. O mercado deu uma retraída, a gente teve uma tanto que em 2017 para 2018 foram os anos que tiveram menos ajuizamento de ações, né. Ah, é Então, na mesmo? verdade, nesse momento eu me voltei um pouco mais para o direito de família. Ele vinha Aham. como uma segunda opção, né, mas aí ele veio junto, como uma primeira. Não desisti do Aham. direito do trabalho, na verdade a gente Claro, vive uma luta claro. até hoje agora com a questão da pejotização, estamos em meio aí ao julgamento, né, É. então, tudo que muda no direito a gente sabe que demora um tempo, apesar da lei ser expressa, ela deixa algumas brechas, algumas lacunas, né, a gente está vindo aí com o novo código, alguns dizem que não pode dizer novo código, mas a gente é é um novo código, porque muda muita coisa, né, o Código Civil ele vai ser bastante alterado, provavelmente,
Mas muitas coisas a gente só vai conseguir moldar ao longo do tempo. Claro. Então, assim, foi desafiador em 2017, mas a gente já teve uma estabilização, né? A gente já consegue saber Legal. como se molda. E a questão da gratuidade da justiça, moldada também, bastando a princípio a declaração de hipossuficiência, desde que não se Uhum. prove o contrário. Então, facilitou muito essas demandas, né? Então, o mercado acabou voltando. Aqueles que estavam com receio acabaram perdendo esse receio, e aí o direito do trabalho voltou à normalidade, digamos, né, do que era antes. Agora conta pra gente um caso em família, assim, que te marcou, ou inusitado, que você falou: "Nunca imaginei passar por isso". Então, eu até debati isso na pós-graduação, que eu fiz há 2 anos, e na comissão, eu fiz parte da comissão de Direito do Trabalho, Aham, de Trabalho e de Família, né, aham. na OAB, e a gente debateu também lá na comissão, e muitos não acreditavam no resultado, mas enfim, foi um resultado, na minha opinião, é, justo. Eu acho que a justiça nem sempre ela é justa, mas nesse caso eu achei justo. Nós fomos procurados por uma cliente que tinha sido casada, já estava divorciada e tinha uma filha. Na época, a filha tinha entre 6 e 7 anos. E um rapaz, um homem com quem ela havia se relacionado durante o casamento, havia ajuizado uma ação pedindo a paternidade, pedindo o reconhecimento da paternidade, a nulidade do registro civil, para que ele constasse como pai da menor. E aí, nos reunimos, qual estratégia nós vamos traçar, porque ela precisaria contar, porque o ex-marido também seria citado. Ele ainda não havia sido citado, mas ele seria citado. E como chegar até ele? Ela foi citada primeiro, nos procurou, e como a gente trataria isso tudo. E aí decidimos marcar uma reunião. Como já havia finalizado o relacionamento, foi um pouco menos difícil, porque foi muito difícil. Enfim, e aí nós sentamos, fizemos uma reunião e alinhamos. Ele não queria perder a paternidade, ainda que não fosse o pai biológico, que fosse socioafetivo. Ele ama a filha, e nós tivemos uma ideia, a princípio, que fosse uma defesa única para os dois, para os três, que a menina também era parte, a menor. Então, para que fosse uma defesa única, preservando a paternidade dele, ainda que um exame de DNA desse um positivo pro autor da ação, para esse homem com quem ela havia se relacionado, e, e decidimos fazer um DNA dele com a filha. Porque se desse positivo, nós juntaríamos no processo e o processo se encerraria, perderia o objeto. Ele é o pai, talvez pedisse uma contraprova, né, um novo DNA, Aham. mas isso tudo seria resolvido, acalmariam os corações. A mãe também gostaria que a paternidade fosse dele, porque o outro rapaz, o homem com que ela se relacionou, era uma pessoa um pouco desequilibrada emocionalmente, tinha uma outra família, enfim, Aham. não seria, né, no ponto de vista dela, bom para menor. E aí foi feito o DNA. E eu fiquei responsável por receber esse DNA, o resultado do DNA. E quando eu recebo o resultado do DNA, o resultado foi negativo. Ele não Hum. era o pai realmente biológico Nossa. da menina. E Hum. aí, estratégia, enfim, vamos trabalhar de que forma para que seja mantida pelo menos a paternidade socioafetiva. Sabíamos que a paternidade, esperávamos que a paternidade biológica desse rapaz fosse acatada, enfim, porque ele era de fato o pai biológico. Mas nós queríamos provar que havia a socioafetiva para que ela pudesse continuar convivendo com o pai dela, que ela tanto amava também, enfim, ela nunca, até onde eu sei, ela nunca soube dessa história. Quando ela amadurecesse, atingisse a maioridade, a mãe e o pai iriam Aham. conversar com ela. E aí o processo seguiu, em audiência nós conseguimos provar que ele estava em perseguição porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Então, na verdade, o objetivo dele não era a filha. Ele Tá. queria era prejudicar a nossa cliente. E aí, em audiência, nós conseguimos demonstrar, principalmente com a funcionária da casa, que ele frequentava a casa, que ele teve relação sexual com ela enquanto ela estava grávida, então ele poderia presumir que a filha era dele, que ele chegou a verbalizar, Aham. ela chegou a verbalizar para ele que poderia ser, e ele disse: Olha, não me importo, deixa o seu marido assumir. Então, assim, ele tinha toda a ciência de que a criança poderia ser filha dele, mas ele não Aham. quis, porque ele tinha um relacionamento com ela e estava tudo certo. Mas a partir do momento que o relacionamento se encerrou, ele passou a persegui-las, até na rua mesmo, com o carro, se aproximar com o carro de forma abrupta enquanto a menina passava com a babá, enfim. Então a gente queria protegê-la
dessa Aham. situação toda. E aí, a juíza, na época da terceira vara de família de Vila Velha, ao julgar, após toda a instrução, foi feito o DNA. Nós não dissemos que havia sido feito, né, Aham. com o pai que havia registrado e criado até aquele momento. E aí a sentença foi de improcedência. A juíza negou a paternidade biológica por todos os fatos que foram comprovados no processo. E isso pra gente, assim, foi fantástico, porque a família foi mantida, apesar do divórcio, a família foi mantida. O pai que Sim. criou foi o pai que continuou sendo Seu pai pai. dela, que é a paternidade socioafetiva. Na verdade, a gente concluiu que a paternidade socioafetiva eh, ficou acima da paternidade biológica, quando na Sim, realidade sem utilizou-se dúvida. da biológica simplesmente para o prazer individual daquele genitor que nunca quis ser, né, pai de verdade. Então, assim, Que foi um sucesso. incrível! Eu falei que foi o meu maior processo não financeiro dentro do escritório, porque a gente às vezes pensa em processo de uma forma Ah, é financeira, o o que te quanto ele rende vai me render, muito. o quanto nós vamos ganhar naquele processo. Mas não, aquele ali foi um processo sentimental, emocional, realmente, que a gente conseguiu preservar a vida daquela criança, daquela família, né, Legal. diante do intuito que aquela pessoa, daquele homem queria, né, que não era o melhor para aquela criança. A gente entendeu assim naquele momento. Então Nossa, imagino que foi desafiador mesmo. foi desafiador e foi muito gratificante. Aí eu confesso, eu chorei quando eu recebi o primeiro DNA e eu chorei quando eu recebi a notícia E da sentença de não foi improcedência. reformada, Não, nada? não, ele não queria, ele só queria o DNA, então ele nem recorreu. Ele não Entendi. queria exercer a paternidade, ele queria provar que ele era pai. Então ele teve o DNA, ele provou que ele era pai e para ele estava tudo bem. O que me fez acreditar mais ainda que nós estávamos corretos, no caminho Sim. correto. Que a gente, na verdade, não estava impedindo uma filha de conhecer um pai, nós estávamos protegendo aquela criança, que Sim. já tinha uma família, que a amava muito. Que lindo! Ah, é uma história muito bonita, Muito bonita, eu vou gente. levar para sempre, muito gratificante. E teve algum outro caso, assim, inusitado que você assim, que te chamou muito a atenção? Seja de família ou de trabalho, Na ou uma ver audiência, assim, que tenha te marcado muito? Porque audiência de trabalho sempre tem algumas coisas, né. Quem Ai, faz já. direito do trabalho senta aqui, conta, assim, muitas coisas. Deixa eu tentar lembrar uma de direito do trabalho. Ai, foram tantas. Já viu alguém ser preso, alguma testemunha mentindo? Porque direito do trabalho é sempre assim, né, chega lá, você começa a falar, tem testemunhas que juram de pé junto e de repente muda. Na realidade, aconteceu comigo. Eu chego geralmente um pouco antes, converso com a testemunha e pergunto, né, o que ela sabe, o que ela tem a informar, se ela presenciou algo ou não, né. E aí era uma justa causa, que a gente estava pedindo a reversão pelo reclamante, e ele tinha sido acusado de desviar o valor de um ticket de um estacionamento. Era algo relativamente simples, mas era grave caso houvesse Claro. mesmo, né, acontecido aquele simples que eu quero dizer, o valor é pequeno, Sim, sim. mas era um ato grave, né. A gente não poderia isso não poderia eu, por exemplo, não assumiria uma ação em que eu soubesse que havia acontecido e, né, pedir uma reversão de algo que eu sabia que estava errado, não atuo dessa forma. Então ele me garantiu que não, a testemunha garantiu, conversou comigo, né, do lado de fora, falou algumas coisas, me preocupou, porque eu falei: "Nossa, mas se ela está falando isso, realmente pode ter acontecido". E aí na hora que nós entramos, ela disse totalmente o contrário. Favorecendo o reclamante sem que eu tivesse pedido nada, eu não sabia de nada. E eu entrei já achando que eu fosse perder o processo. E aí, quando ela começa a ser ouvida, ela começa a falar muito bem dele e garantir que nada havia acontecido e mudou. Enfim, eu falei: é, parece até que havia uma instrução, mas eu jamais tinha feito isso. Achei que não ia dar certo, que a gente ia perder o processo. E lá dentro ela falou totalmente contrário do que ela contou para mim lá do lado de fora. Para Uh, ajudá-lo, não sei se eles haviam conversado antes, mas realmente comigo não havia essa conversa. A conversa era totalmente contrária. Já vi reclamante, na verdade, reclamada, querendo bater no reclamante, mas não foi uma audiência minha. querendo O bater. reclamante mentiu em audiência, Hum. e aí a reclamada chegou a levantar e chamaram seguranças, enfim, e aí foram retirados, né. Você já teve alguma dificuldade por ser mulher e atuar nessa área, Carla?
Carla, então, não. Sabe por quê? A minha mãe fala que eu tenho personalidade forte, né? Eu sempre fui decidida nas minhas questões, né? Eu nunca me deixei, nunca deixei que fizessem isso comigo. E é engraçado, você me fez lembrar de uma situação que aconteceu na aula da pós. Eu era uma das mais velhas, né? Eu falei, eu quero voltar a fazer, eu quero. E Aham. eram muitas pessoas, muitas meninas e rapazes recém-formados que já emendaram numa pós-graduação. Sei, sei. E eu era, não de idade, mas de tempo de advocacia, eu era mais velha. E aí a gente conversava muito, né? A gente tinha os casos práticos, eu contava, eles gostavam de ouvir, riam. E aí chegamos num momento de uma violência, conversando, né, sobre violência contra a mulher. E aí eu conversando com uma colega bem novinha, ela, nossa, mas eu senti que ela ficou acuada nessa história, nessa conversa, e eu virei e falei, olha, não, a gente não tem que aceitar isso. Existe, óbvio, né? Claro, claro. Mas nós, mulheres, temos que nos impor. Nós Claro. temos que impedir da forma que nós conseguirmos. Nós temos voz, vez, devemos ser firmes nas nossas atitudes. Isso. Então, assim, já fui assediada por chefe, obviamente, mas eu sempre me impus. E aí eu vi a fragilidade nela. Ela, mas como que você conseguia? E aí para mim é tão fácil, porque eu sempre me impus e eu vi a fragilidade. Não é fácil. Na verdade, existem personalidades, existem situações e a gente precisa respeitar. Então, assim, naquele momento ali, eu via no olhinho dela que talvez ela não soubesse, né, Como se lidar. sair, né, não soubesse se impor. E para mim, relativamente, era fácil, sempre foi fácil, né? Porque até uma vez eu brinquei que uma colega teria sido desrespeitada por uma outra mulher porque estava com uma determinada saia. Uma saia, enfim, que ela julgou. E eu ia dizer: olha, a saia é minha, quem coloca sou eu, quem decide sou eu. Então eu não levaria adiante, não pediria uma ajuda para para pedir respeito à outra. Quem é ela para me desrespeitar, né? Então, assim, Exato. eu exijo esse respeito, eu sempre me coloquei como uma pessoa que deve respeitar. Eu Claro. tento, se eu já desrespeitei, pode ter acontecido, mas eu tento respeitar todos e todas. Não gosto. Perto de mim, se houver, vai ser chamada atenção se alguém fizer algo nesse sentido. E exijo respeito. Até com o chefe já aconteceu. Eu fui selecionada para um cargo, uma época, e aí a pessoa. Aí assumiu um novo chefe, e ele falou assim. Eu não eu não te contrataria. Eu falei, nossa, por quê? Sou tão ruim assim, né? Meu trabalho é tão ruim. Ele falou, não, eu nunca imaginei que mulher bonita pudesse ser inteligente. Eu falei, que bom que eu te surpreendi. Uau. E aí, pouco tempo depois, ele foi afastado do cargo. Não por isso, mas porque era Aham. o jeito Sim, dele, era o perfil sim. dele. E eu fui crescendo, eu fui, né, seguindo o meu caminho, com o meu trabalho. Então, perfeito. Não, eu penso exatamente igual. A gente e o se impor não significa brigar, Não, né. não, de forma nenhuma. Eu acho que é questão, de fato, de postura, de se colocar mesmo. Exatamente. Eu também eu julgo que uma vez me perguntaram exatamente essa pergunta, eu falei: "Olha, se teve eu nunca percebi, porque eu nunca deixei isso me atingir desta forma". Sim, Existe, claro que existe, existe. né, as gracinhas, as os ass Sim, hoje, né, tudo passa a ser um pouco de assédio. assédio, né, mas a gente, de uma forma ou de outra, é na forma de conduzir, Sim, eu né, sempre que a aprendi com o gente meu pai. Ele falava, Carla, você vai ter um chefe, dois, três. Então, assim, as dificuldades vão vir. Cada um vai ser claro, de um jeito, cada um vai ter uma personalidade, e você tem que aprender a lidar. Porque se você está, exatamente, se ele é seu chefe, ele que manda. E você vai ter sempre que respeitá-lo, mas se impor. Sempre exato, se impondo, sempre de forma respeitosa, sendo a Carla. E foi o que eu sempre tentei fazer, ser a perfeito. Carla, sabe? De forma respeitosa, mas me impondo. E você também foi conselheira da OAB de Vila Velha e estadual, como é que foi essa experiência? Isso. Em 2019, nós fomos eleitos em Vila Velha. Eu assumi como conselheira e acabei trabalhando pouco, porque veio depois a pandemia, pouco que eu digo fisicamente, né? Aham. Nós nos reuníamos, tínhamos muitos eventos, era uma atuação muito gostosa, eu aprendi muito. Eu nunca tinha participado do sistema OAB.
Eu era só advogada, advogava. E aí o Alencar, meu precursor na OAB, já estava, né, Aham. trabalhando, se dedicando. É um trabalho voluntário muito gratificante também. E aí aprendi muito. Só que logo veio a pandemia e eu engravidei. Quando Ah. houve o primeiro lockdown, 10 dias depois eu descobri que estava grávida. Ah, Então eu já não podia mais participar. Era recomendação médica na época que eu ficasse mais em casa para evitar o Covid naquele início, né? Principalmente no início de sim. gestação, formação do bebê. E aí depois nós retomamos, foram 3 anos, então finalizamos a gestão. E aí me candidatei para estadual com o presidente Riske. E aí foi uma experiência maior ainda, porque é nível estadual, né? Aham. Então foi um momento muito bom, muito. Eu participei como conselheira, aprendi muito, eu ia para as reuniões do conselho, eu não faltava. Eu lembro que uma vez tinha uma homenagem só podia alguns conselheiros, né, Hã. para essa homenagem, não tinha condições de levar todo mundo. E o critério foi assiduidade. E eu fui selecionada porque eu era uma das mais assíduas, mas eu era muito assídua, obviamente, pelo trabalho, respeito ao Sim, trabalho, sim. mas porque eu queria estar lá, eu queria aprender, eu queria saber como funcionava. Eu realmente me encantei pela ordem. E aí acabei trabalhando também nas comissões de direito do trabalho, direito de Aham. família. Eu fui secretária no direito de família e fui vice-presidente na comissão de direito do trabalho. Olha que E legal. aí fomos para o interior, teve inauguração de Iuna, Colatina, enfim, foi um trabalho muito, muito bom. Que legal. Aprendi bastante. Agora a gente entra num momento de bate-pronto, eu falo, você me diz o que vem à sua cabeça. Justiça é? É para ser feita, mas nem sempre é. É, pois é. Alvará é? Felicidade, alegria. Um livro que tenha te marcado, não jurídico. Não jurídico, ninguém é de ninguém. Ah, não li esse. É muito bonito. Marcou uma virada de chave na minha vida. Ai, um filme. A Vida de David Gale. Acho que é isso, salvo engano. O curioso caso, a curiosa história de David Gale. É um filme que te surpreende do início ao fim. Me marcou muito. E eu indico Legal. para que todos possam assistir, porque o final é surpreendente e tem a ver com justiça, com direito, Ah, com o que pode ser a nossa justiça. legal. Curioso caso de David Gale, eu acho que é isso. É. O que mais te irrita num processo? A demora em si, né? A justiça trabalha é uma justiça muito rápida, eu não posso reclamar. Mas a estadual, ela é um pouquinho mais lenta, e aí o cliente, muitas vezes, ele não compreende isso. Ele quer de você uma resposta que você não consegue dar. Eu tento ser o mais diligente possível, despachar, balcão virtual agora, né, que a gente tem mais acesso, vou até o juiz, converso, realmente vou lá, faço aquele Uhum. trabalhozinho de formiguinha, mas essa demora, muitas vezes numa ação de alimentos ou numa guarda, né, dificulta muito. É, sem dúvida. O que o que diria para quem está começando hoje? Seja você, seja firme, planeje o que você quer, onde você quer chegar, onde você quer, né, alcançar. Eu vim do Bradesco, né, primeiro estágio, mas enfim, vim do Bradesco como advogada. A gente não tinha dinheiro, às vezes, na Ferrugine, lá em 2012, 13, o mês fechava, não pagava as contas. E aí a gente conseguia, a gente batalhava, a gente corria atrás, e Deus sempre abençoou, sempre em primeiro lugar, e a gente sempre conseguiu. E agora, recentemente, fomos para uma casa na Praia da Costa, um sonho aumentado, né? Não é fácil, mas a gente está conseguindo. Então, assim, Legal. para chegar aqui, a gente precisou trabalhar bastante lá atrás, a gente precisou passar noites em claro e principalmente se dedicar. Então é isso, é visualizar onde quer chegar e batalhar para chegar, para focar e entender e enxergar que pode, que consegue. Audiência presencial ou virtual? Presencial, eu adoro o contato, eu gosto de ter pessoas, conversar, eu gosto. Audiência, Processo físico ou eletrônico? eletrônico. Eletrônico, processo eletrônico, audiência Audiência presencial. presencial. Se não fosse advogada, seria? Então, talvez psicanalista. É
com direito de família. Eu ainda tenho minhas filhas estão crescendo, né? Se Deus quiser, em breve eu quero estudar psicanálise. Eu fiz psicanálise para mim, em tratamento, para entender muitas questões. Me apaixonei. Fiz uma aula de constelação familiar também, que envolve a psicanálise. Me apaixonei mais ainda. E eu pretendo me especializar em psicanálise. Que legal. Quem sabe um dia, breve, eu consiga. Carla, muito obrigada. Eu que Muito obrigada. agradeço. Espero que você tenha gostado de estar aqui nesse bate-papo, que eu adorei. Muito, eu também. Obrigada, Carla. Obrigada mesmo. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.